no capítulo nessa parte aqui das nefropatias parenquimatosas. Eu, particularmente, né, nas nefropatias parenquimatosas, os achados de ultrassom, gente, são super parecidos, né? Então, achado inespecífico, né? São superponíveis, né? O que a gente consegue falar ali das nefropatias parenquimatosas, né? Dizer se tem sinais de cronicidade ou não, né? Então, o rim crônico sempre fica pequeno e branco, né? Então, crônico é pequeno e branco, e excluir causa obstrutiva, né, que pode levar a essas nefropatias parenquimatosas, tá bom? No início, independente da causa dessas nefropatias, geralmente os rins têm aspecto normal, né? Então, a característica dessas nefropatias, quem nunca, né, que fez, o paciente está em insuficiência renal aguda, você vai lá fazer ultrassom, o ultrassom é normal, né? Então, na fase inicial, né, dessas nefropatias parenquimatosas, os rins tendem a ter um aspecto que é normal ou discretamente aumentado, tá bom? Lembrar que as nefropatias parenquimatosas são a principal causa de insuficiência renal aguda e englobam, né, um amplo espectro de doenças, tá bom? Bem, no ultrassom, o que a gente pode observar? Né? Um aumento da ecogenicidade da cortical renal, né? Então, a gente encontra um aumento da ecogenicidade da cortical renal com perda dessa diferenciação córtico-medular, né? Então, se você olhar aqui, nesse rim, você não sabe dizer onde estão as pirâmides renais, né? As pirâmides medulares, né? Por quê? Porque está tudo branco, né? Então, isso daqui é o achado da diferenciação córtico-medular, tá? Uma outra forma de apresentação dessas nefropatias parenquimatosas é que as pirâmides, em vez de elas ficarem brancas, elas ficam pretas, né? Então, as pirâmides ficam salientes e hipoecogênicas, tá? Então, se você olhar aqui, né, parece até um cistão, né? Mas não é. É a pirâmide, né, que está mais saliente e hipoecogênica, né, em relação à cortical, que está hiperecogênica. Se a gente olhar aqui, né, essa pirâmide renal, ela é mais hiperecogênica que o fígado, né? Não deveria ser, a gente já viu que não, que a cortical renal é hipoecogênica em relação ao fígado, tá? Bem, esses pacientes podem apresentar uma pequena dilatação do sistema coletor, uma ectasia por atonia, né, pialoreteral. E, gente, o Doppler colorido nessas nefropatias parenquimatosas é inespecífico, tá? Então, ou vai dar normal, né, ou vai dar um aumento de resistividade, tá bom? Então, não adianta tentar determinar a causa pelo Doppler, pelo IR, pelo IP, que não vai dar certo. Bem, aqui eu coloquei necrose tubular aguda, né? Eu falo um pouco dele também no rim transplantado. Por quê? Porque é super comum nos pacientes transplantados renais, principalmente o quê? De doador falecido, doador cadáver, tá? Bem, a necrose tubular aguda é a principal causa de insuficiência renal aguda em pacientes hospitalizados, né? Neste tipo de nefropatia, o que ocorre? Ocorre uma destruição dessas células epiteliais que revestem os túbulos renais, tá? Então, essas células epiteliais que revestem os túbulos renais, elas sofrem uma lesão e descamam. Eles descamam e formam o quê? Rolhas, tampões, né, dentro desses túbulos, tá bom? A vantagem é que ela é potencialmente reversível, né? Então, esse epitélio, com o tempo, vai se refazer, se regenerar, se refazer, e esse paciente vai readquirir, né, a função renal. Geralmente, o quê? Umas 2 semanas, né? Esse paciente tende a ir normalizando a função renal dele, tá? Bem, como principais causas de necrose tubular aguda, temos as causas pré-renais, né? Então, isquemia, hipotensão, choque, né? Isquemia nos transplantes renais, né? Você tem que pensar que no transplante renal você está tirando o rim de um doador, aquele rim vai ficar rodando até encontrar, né? Até chegar no receptor, e ele está em isquemia, né? Então, quando ele chega no doador, no receptor, e ele é
reanastomosado ali, ele tem um tempo de isquemia fria, que a gente fala, longo, né? Então, esse tempo de isquemia fria é que leva à lesão das células epiteliais que descamam, formam rolhas, formam tampões, levando à insuficiência renal, tá? Bem, existe outra causa, que é a tóxica. Então, são aqueles remédios que têm, né, nefrotoxicidade. Então, meios de contraste iodado, drogas, hemoglobinúria também é uma, mioglobinúria. Então, esses pacientes a gente sabe, né, que entram em insuficiência renal aguda, né, então por causa tóxica. Outra causa é intersticial, então drogas, rejeição, infecção, coagulação intravascular disseminada, isso leva tudo à hipóxia, né, gente? E as causas pós-renais, então, que são as causas obstrutivas, então, que levam à hidronefrose. Então, tumores, cálculos, etc, tá bom? Bem, dependendo da fase ali da necrose tubular aguda, gente, os rins podem ter aspecto normal, né, ou hipoecogenicidade marcada das pirâmides renais, tá? Então, esse paciente faz uma nefropatia em que as pirâmides ficam hipoecogênicas, tá bom? Quando a gente encontra um aumento da ecogenicidade cortical, a gente acaba pensando, né, mais para essa causa de nefrotoxicidade, tá bom? Então, aqui é um exemplo, né, em que a gente observa um Doppler dele, né, em que o índice de resistividade, é quase 0,95, tá? Quando chega no 1, a diástole é 0, né? Então, mostrando o aumento da resistência intravascular, tá? Bem, glomerulonefrite aguda, né? Outra causa de nefropatia parenquimatosa, associada a doenças sistêmicas que podem ser infecciosas ou não infecciosas. A que a gente observa bastante, né, é a pós-estreptocócica, né? Então, aquela que, semana passada ele teve um quadro viral, né, ficou resfriadinho e tal, né, e evolui com uma glomerulonefrite, tá? Geralmente, né, então, como ele é associado a doença sistêmica, gente, o mais característico dele é o quê? Que ele seja bilateral. Eventualmente pode haver progressão para glomerulonefrite crônica, tá? Então, em que a gente tem fibrose, né, do túbulo intersticial, dos glomérulos, né, e é irreversível, tá bom? O ultrassom, o tamanho pode variar do normal ao aumentado. A ecotextura cortical pode variar, pode ser normal, hipo ou hiperecóico, tá bom? O achado mais frequente, mais comum, são rins aumentados, com parênquima renal espessado e hipoecogênico. Isso é o quê? Devido ao edema, tá bom? Com perda desse diferencial parênquimo-sinusal, tá bom? Outra causa é diabetes, né? Então, em estágios iniciais, o rim tende a ser grande, né, sem outros achados associados, é um rim que tem aspecto normal grandão, porém, né, à medida que ele vai evoluindo, né, nas fases tardias, é aquele rim que é igual a qualquer rim crônico, né? Redução, fica pequeno, hiperecogenicidade do parênquima e perda da diferenciação córtico-medular, né? Eu falo que é o rim pequeno e branco, né? É o rim crônico. Quando chega nessa fase, a gente não consegue mais determinar qual foi a causa inicial, né? Então, é aquele rim crônico e o aspecto, né, ele fica igual para várias causas, né? Não dá para a gente dizer. Amiloidose. A amiloidose já foi questão de prova há algum tempo atrás, né? Então, na amiloidose, que é uma doença de depósito, né, a gente tem então uma deposição extracelular de material amiloide. Então, no rim, ele pode acontecer nos glomérulos, nos interstícios, né, levando à fibrose e atrofia dos túbulos. A amiloidose pode ocorrer em qualquer lugar, né, gente? Tórax, pele, né? Então, é uma doença de depósito. Bem, na fase aguda, os rins podem estar simetricamente aumentados com hiperecogenicidade do parênquima e hipoecogenicidade das pirâmides, tá bom? O complexo ali, central, que é o seio renal, pode estar afilado. Então, toda vez que o parênquima em volta do seio, ele edemacia, gente, é normal, né? Se você tem um compartimento fechado, que é o rim, com uma cápsulazinha em volta, você tem ali seio no meio, parênquima em volta. Se o parênquima, ele incha, porque ele está edemaciado, ele vai lá e comprime o seio renal. Então, toda vez que você tem edema do parênquima, a tendência do seio renal é ele ficar ou em fenda,
né? Ou às vezes a gente não consegue identificar, porque ele fica ali exprimido, tá bom? Com a progressão, então, da doença da amiloidose, os rins vão ficar menores, com atrofia cortical e ecogenicidade aumentada. Então, aquele rim crônico, pequeno e hiperecogênico. Eventualmente, podem ser observadas massas focais, que é o quê? São os locais de depósito maior do material amiloide, tá bom? Podem aparecer calcificações amorfas e massas de partes moles perirenais. Então, são depósitos de material amiloide, tá bom? Nefrite intersticial aguda, né, determinado por fatores imunológicos e celulares. Como principais causas, a gente pode ter causa autoimune, então sarcoidose, síndrome de Sjögren ou eventualmente idiopática, infecciosas, né, então por legionela, leptospirose, difteria, citomegalovírus, mononucleose e o vírus HIV, drogas, que é o fator mais comum, né, mais frequente da gente ver, destacando-se penicilina, rifampicina, sulfonamida, os anti-inflamatórios não hormonais, que a gente vê demais, né, cimetidina, furosemida e diabéticos, tiadísicos. Bem, os achados são clássicos, né, então é aquele que a gente observa, né, parênquima com ecogenicidade aumentada, né, e uma hiperecogenicidade do parênquima, e nesse caso, né, o grau de ecogenicidade do parênquima está relacionado à gravidade da doença intersticial. Então, quanto mais hiperecogênico, né, maior a gravidade aqui da nefrite, tá bom? Bem, em relação ao Doppler, nessas nefropatias parenquimatosas, gente, os achados são inespecíficos, tá bom? A gente pode ter um aumento da resistividade, e esse aumento não tem relação direta com a gravidade ou a etiologia, não é que quanto maior o IR, maior a gravidade da nefropatia. Não tem, tá bom? Então, sem relação. Você pode encontrar pacientes com nefropatia parenquimatose, então com função renal comprometida, mas você vai lá, faz o Doppler e está normal. Pode, acontece, tá? Quando eles estão na fase crônica, quando chega na fase crônica, aí sim, né? Todos eles vão ter tendência ao quê? A hipovascularização, né? E os índices de resistividade podem estar aumentados. Lembrar que fatores, né? Insuficiência renal pré-renal, né, não elevam o índice de resistividade. Tá? E eu sempre gosto de destacar a necrose tubular aguda porque é a principal causa de insuficiência renal, tá? Principalmente quando a gente trabalha em ambiente hospitalar, que é o meu caso, né, em paciente hospitalizado, é a principal causa. Então, nestes casos de necrose tubular aguda, geralmente, né, os índices de resistência, a resistência está aumentada. Então, mais de 90% desses pacientes vão apresentar alteração no Doppler, tá bom? Gente, a gente vai fazer uma pausa aqui.